Olá, muito bom e abençoado dia. Eu estou fazendo essa edição porque ontem tivemos um problema técnico e eu queria que aquelas pessoas que se importam em conhecer a vontade de Deus tivessem o conteúdo mais completo do que foi dito. E, em primeiro lugar, eu quero colocar que há muito respeito pelas vivências e pelos saberes de todos que estão aqui ouvindo, mas eu queria também dizer que não há nenhum tipo de acusação, não há nenhum tipo de julgamento sobre a pessoa que possa ser levado em conta aqui. O que há é um compartilhar do que eu acho importante para a gente reconhecer a vontade de Deus e também para a gente entender a preciosidade que é essa relação. Então vamos lá. Eu já vi muito sobre esse tema e às vezes essas pessoas colocam tanta coisa e você fala que, puxa, o que ouvir, o que não ouvir, né? Eu queria que a gente estabelecesse uma definição aqui. Deus não nos deixa sem direção para que nós tomemos nossas decisões. E aí eu quero dizer uma coisa. Antes de sermos formados, Deus já tinha um plano maravilhoso para nós. Mas acontece que às vezes, em decorrência dos desafios da vida, muitas vezes a gente chega até o nosso limite. E quando estamos no nosso limite, é muito mais difícil da gente entender a vontade de Deus, da gente entender a bondade de Deus, da gente andar por um caminho, porque fica tudo muito como se estivéssemos numa neblina muito densa, não enxergamos muito bem. Olha que coisa eu vou falar agora. Se você se preocupa, se você se importa em descobrir a vontade de Deus, isso é algo nobre, isso é algo digno, isso é algo desejável, e eu espero então que essa mensagem seja uma coisa preciosa para você. Abra seu coração para isso. Não há condenação aqui. Deus é revelador. Ele é um Pai perfeito. Existe o Pai que quer que seu filho haja como ele imagina, mas ele nunca comunicou isso ao filho. Ele nunca orientou o filho. Ele espera que o filho adivinhe por adivinhação. Deus não faz isso. Tudo que ele queria que você soubesse, tudo que ele queria que você fizesse, está na sua palavra. Ele é um Pai perfeito. Ele não vai deixar você na neblina. Ele quer te conduzir para algum lugar. Olha que a gente colocando essas coisas, né? Eu gostaria então que você entendesse que eu quero fazer um primeiro questionamento. E esse primeiro questionamento é sobre o título da mensagem: Como descobrir a vontade de Deus? Ninguém descobre, ninguém tira a cobertura de Deus. Ele é quem se revelou. Ele é quem se revelou completamente na cruz em Cristo. E eu digo isso porque na cruz ele estava nu. Ele não tinha aquele paninho que a gente vê normalmente nas representações. E aí eu quero partir para uma outra coisa. Se a Bíblia não fala em descobrir a vontade de Deus, o que a Bíblia fala então? Ela fala em Efésios 5,17 em compreender a vontade de Deus. E aí está uma diferença muito grande, porque compreender é uma coisa que me leva muito mais a uma interpretação, me leva muito mais a uma assimilação das coisas, me leva muito mais das coisas se encaixarem e fazerem sentido para mim. Ele está compreendido. E eu quero continuar agora com a gravação do dia e espero que o seu coração se abra e seja enriquecido com a preciosidade de Deus e de sua palavra. É uma capacidade de interpretar, é assimilar, é que aquilo faça sentido para você. E este é o intuito do que a gente tem que fazer quando se aproxima da Bíblia. Eu quero assimilar, eu quero interpretar, eu quero que ela faça sentido para mim, mesmo num mundo tão confuso, mesmo com tantas coisas que eu trago na minha bagagem, eu quero compreender a vontade de Deus. Então, se a gente entender que descobrir está muito mais ligado a um conceito que eu vejo na igreja de um Deus misterioso, um Deus que muito poucos iluminados conseguem entender, um Deus que se esconde seus planos, ele está lá
eu vou até exagerar aqui, né? Esperando você errar para te tacar o tacape na cabeça, né? E eu quero dizer para vocês que não é nada disso. Olha que coisa interessante. Se eu estou entendendo que eu preciso compreender Deus, ele fala sobre as coisas, mas ele fala sobre todas as coisas. E aquelas questões pessoais? Com quem eu vou casar? Que faculdade eu vou fazer? Que emprego eu vou ter? Que igreja eu vou frequentar? Isso não está nem nas cartas aos Douglas. Não está. Não está lá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, analisando o contexto do que está na Bíblia, eu posso arrazoar, eu posso meditar sobre essas questões. Mas existe aí uma coisa que eu quero dizer muito perigosa. Quando eu entendo Deus misterioso, um Deus que esconde seus planos, que eu não tenho acesso a eles, eu me torno como as pessoas do mundo que não saem de casa sem ler o horóscopo, sem buscar uma cartomante ou um vidente de algum tipo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é claro que aqui ninguém faz isso. Será? Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente substitui uma coisa por outra, né? Eu vou falar rapidamente de 5 coisas que eu, nesses mais de 40 anos na igreja, vi acontecendo com muita intensidade às vezes, né? O primeiro item que eu vou querer que vocês também questionem é as portas abertas. Sabe aquela questão, fala assim, se está dando certo é porque Deus está aprovando, então vamos em frente, né? Eu vou pedir para vocês meditarem numa coisa, né? Quando Jonas fugiu da missão divina, ele falou assim, eu vou agora para o porto. Veja bem, não tinha internet para ele fazer uma vaga antecipada num navio. Mas ele chegando lá, encontrou um navio pronto para zarpar. Ele falou, opa, é a providência de Deus, não é isso? Opa, Deus está me dando portas abertas para eu fugir dessa missão. A gente sabe que não foi bem assim, né? Teve a tempestade, teve a morte dele dentro do peixe, e depois a gente sabe da relutância com que ele obedeceu, né? Uma cidade que você percorreria em 5 dias, ele percorreu num dia só, pregando para todo mundo. E mesmo assim, Deus misericordiosamente abençoou aquele povo, né? Mas eu quero dizer para vocês, se a porta aberta também não é sinal, a porta fechada também não é. Às vezes a porta fechada é sinal, sabe do quê? De que ela precisa ser aberta. Então não é bem uma regra que eu recomendaria para você saber a vontade de Deus. Olha só, testes, né? A gente tem até justificativa bíblica para isso, né? E eu coloquei aqui Gideão, né? Está lá em Juízes 6 e 7, quando ele é chamado para enfrentar o exército inimigo, e aí ele fala, Deus, então molha todo o chão, mas não molha o novelo de lã. Ele fez isso, mas ele fala no outro dia, olha, então agora molha o novelo, mas não molha o chão. Veja bem, eu até tive uma conversa com o pastor Cornélio sobre isso, e ele fala assim, olha, eu não entendo que isso foi uma insegurança dele, no sentido de falta de fé, mas que era um desafio muito grande, que ele ele queria estar seguro de fazer isso, né? Eu vou dizer uma coisa para você, né? Eu acredito a essa etapa da vida de Gideão, há uma coisa que a gente não vai poder falar aqui hoje, mas eu quero muito falar isso com quem quiser ouvir. A identidade que Deus dá a você não é, muitas vezes, a identidade que você está vendo agora. Ele chama Gideão, que estava escondido, batendo trigo, no lugar que se fazia o vinho, para que o inimigo não visse. Ele estava lá acovardado, com medo, batendo lá o seu trigo. Sabe como Deus chama ele? Corajoso homem de Deus. Ele ainda não era corajoso homem de Deus, mas ele se tornou. Então, às vezes, você se vê de um jeito que não é o jeito que Deus está te vendo. Isso a gente vai, se Deus quiser, falar isso em outra passagem. Eu aprecio muito mais a história do servo de Abraão que vai buscar uma esposa para Isaac.
Vocês lembram dessa história? Ele parte com uma comitiva de camelos, e aí ele vai e ele fala assim: olha, naquele lugar onde é o povo de Abraão, eu vou lá. E a pessoa que me der água, a mulher, né? Se me der água e água para os meus camelos, é a escolhida. Aí você fala assim: isso é um teste, não é? Mas se você está lá em Gênesis 24, mas se você olhar o versículo 20, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele estava observando em silêncio. O que ele estava observando em silêncio? Ele estava observando em silêncio, buscando as características daquela pessoa que estava lá. Ele estava buscando as virtudes. E que virtudes ele encontrou nela? Prestatividade e parentesco. Eu sei que talvez aqui alguém não esteja buscando um parceiro de vida, mas qualquer parceiro, um sócio, um companheiro de luta, uma esposa, um cônjuge, né? Eu vou dizer uma coisa: busque primeiro as virtudes do que sinais. Busque primeiro virtudes do que sinais para eleger um parceiro de sua vida. Um outro que eu gostaria que a gente entendesse é os versículos bíblicos aleatórios. Eu sei que talvez alguns não tenham conhecimento disso, mas teve um tempo que era muito comum ter uma caixinha de promessa. A gente até brincava chamando ela de realejo bíblico, o que talvez alguns também não entendam, porque realejo era aquele papagaiozinho que vinha e o cara tocava a musiquinha e o papagaio saía da gaiolinha e pegava uma sorte para você. Eu quero dizer para vocês que hoje não só ainda existe essa caixinha de promessa sendo vendida, como existe a versão digital dela. Mas também existe a bibliomancia. Sabe, eu pego a Bíblia como uma bola de cristal, abro ela e ponho no dedo. E aí tem um texto, e ele decidiu se enforcar. Opa, isso não é para mim. Eu vou abrir de novo. Abro de novo e põe. E o que queres fazer, faze-o depressa. Então, você veja que a gente não pode se basear na bibliomancia também. Olha que coisa interessante. Um quarto item é as impressões. Eu tenho uma impressão, sabe? Eu conheço irmãos que tinham frio na barriga. Olha, esse frio na barriga é espiritual. Alguma coisa está acontecendo. Eu tinha um outro que era os arrepios. Cada vez que ele se arrepiava, a gente tinha que parar o que estava fazendo e orar, porque alguma coisa estava se movendo no mundo espiritual. Mas existem irmãos que são mais ponderados e que buscam sentir a paz no coração. Eu vou dizer para quem quer buscar a paz no coração, lembre do que está escrito em Jeremias 17, 9 e 10. Mau é o coração, desesperadamente corrupto é o coração. E você não pode confiar no seu coração, porque ele é mau. Agora, veja bem. Vamos pegar dois exemplos rapidinho biblicamente, né? Saul estava esperando Samuel demorou, eles tinham que entrar na batalha, o exército estava indo embora. Aí o que ele faz? Ele toma o lugar de Samuel e sacrifica. Para ele, estava o coração inteiramente em paz, até chegar Samuel. Quando chegou Samuel, o pau comeu. Ele não só não gostou disso, como também perdeu o reino naquele momento. A gente pode ver também Herodes. Herodes pegou a esposa do irmão e estava com muita paz no coração nisso, até chegar João Batista. Então a paz no coração não é o melhor método da gente pegar e buscar a vontade de Deus. Bom, então agora vamos para algo mais sobrenatural, né? Profecias, sonhos, visão. Eu sei que isso varia muito de igreja para igreja, de irmão para irmão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus pode fazer qualquer uma dessas coisas? Pode. Mas é Ele que faz, não é você que determina. Não é eu que peço, não é eu que mando Deus agir, não é eu que falo para Deus, nesse momento eu quero uma profecia, nesse momento eu quero uma visão, nesse momento eu quero um sonho. E se você analisar o contexto bíblico de quando essas coisas acontecem, você vai ver que era um tempo de muito menos visibilidade de Deus. Não existia a palavra de Deus escrita, não existia aquela atuação. Eu
vou falar isso um pouco mais para frente, mas assim, eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Tem alguns textos que eu falo, mas por que isso está na Bíblia? Por que eu tenho que saber Levítico? Para que eu tenho que saber como é que se constrói uma tenda para adorar o Senhor? Eu não estava entendendo isso. Até um dia que Deus falou para mim o seguinte: antes dessas ordenanças, desses mandamentos, dessas orientações, o meu povo estava perdido. Então ele queria chuva, então ele ia buscar o Deus da chuva. E se não chovia, então o que ele fazia? Bom, ele não se agradou, então eu vou fazer uma oferta maior. Eu vou flagelar meu corpo. Eu vou sacrificar meu filho. E aí, então, Deus falou assim: você quer saber o que me agrada? O que me agrada é isso. E aí ele determinou em Levítico. Vamos prosseguir um pouquinho mais para lá, né? Quando a gente busca sonhos, adivinhações, ou qualquer um desses métodos para a gente estar entendendo uma coisa que está escondida das pessoas, eu vou falar uma coisa que talvez vocês também não lembrem, mas na série de 60 do Batman, tinha o telefone vermelho. E ele acendia lá e o Batman era acionado e ele vinha para resolver o problema. Parece que muitos crentes ainda estão querendo essa linha direta com Deus para saber o que ninguém mais sabe, para encontrar a chave que vai destravar a sua bênção. Olha que coisa interessante, né? O Ministério de Saúde Espiritual adverte: você não vai ser poupado de dificuldades, de sofrimento e de tropeços, porque eles fazem bem para você. Jesus aprendeu pelo sofrer a vontade de Cristo, de Deus. Se Jesus Cristo aprendeu pelo sofrimento a vontade de Deus, imagina nós, o que nós precisamos. Olha que coisa interessante. Isso eu não devo fazer. Então, o que é que então eu devo fazer? Porque a gente tem que caminhar para isso, não é? Eu vou tentar ser um pouco resumido por causa do tempo, né? Até eu brinquei com o Paulinho que ontem eu fiz uma medição de tempo e deu 2 horas, né, a minha pregação. Então, eu quero que vocês se preparem para a gente jantar aqui depois que sair e tal. Não, né? Tô brincando. Olha que coisa interessante, né? Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai dando uma série de ensinos para nós. Mas no versículo 12, eu gostaria que a gente colocasse Romanos 12, 1 e 2, ele fala uma coisa muito interessante. Esse é um texto que me é muito caro, porque a primeira Bíblia que a Teresa me deu, ela colocou esse texto, né? E ele fala: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu podia terminar a pregação aqui porque é isso. Só que eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, assim, quando a gente pensa em sacrifício vivo, a gente pensa no Velho Testamento, nos bodes, nas ovelhinhas, nos bois. Deus está falando que ele não quer mais isso. Quem você acha que tem que ser o sacrifício vivo aqui? Mas assim, ó, eu tenho que ser o sacrifício vivo. Não para a morte, mas para a vida. Agora, o sacrifício não tem vontade própria. Entendem o que eu vou falar? Ele tem que se submeter à vontade de Deus. Olha que coisa interessante, né? Quando eu falo de vontade de Deus, eu vou simplificar em duas. Tem gente que usa mais desdobramentos, mas a primeira é a vontade permissiva de Deus. A segunda é a vontade diretiva de Deus. Alguns chamam de soberana de Deus. E olha que coisa interessante. É muito fácil a gente entender algumas coisas se a gente entender primeiramente uma regra, né?
Jesus no Getsemane, Jesus homem no Getsemane, fala assim, ô Deus, eu não vou curtir muito esse negócio de ser transpassado, de cuspirem na minha cara, de sofrer. Tem algum jeitinho do senhor ter um plano aí que a gente possa fazer de outra forma? Só que ele completa, mas, e existe um mas, seja feita a tua vontade. E olha que coisa interessante, né? Ele foi para a cruz resolvido, sabendo que aquela era a vontade de Deus. E por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai ter na sua vida uma noção, lembra que eu falei de identidade? Segundo Coríntios 5,17, não precisa abrir, ele fala que você agora é uma nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas. E que é passado, passou. Só que ele ainda fala para tirar o fermento. Eu falo assim, peraí, não é novo? Eu não sou agora um bebezinho zerado. Como é que eu vou tirar o fermento? É porque muitos de nós, para não dizer todos, carregam ainda o fermento, que não é mais seu. Você agora é nova criatura. Você não precisa trazer o fermento para a sua nova criatura. Você está livre dele. Agora, olha que coisa interessante. As coisas que Deus fala são muito simples, né? Quando ele dá uma norma, né? Não matarás, não adulterarás, não faça prejuízo ao próximo, né? Eu quero saber se alguém aqui nunca foi prejudicado por ninguém. Se tiver essa pessoa, eu vou, assim, achar que é uma pessoa realmente fora do nível, fora do prumo, porque é normal que essas coisas aconteçam, não é? E é normal que você fique magoado e que pense, mas é da vontade de Deus que essas coisas acontecem? E eu vou dizer uma coisa para você. Deus odeia o pecado. Ele odeia quando alguém está pecando contra você. Ou quando você está pecando também, mas nós estamos enfocando agora esse lado. Só que é o seguinte, ele fala para você que, embora essas coisas aconteçam e o julgamento vai vir em algum momento, você tem que comprar o sofrimento muitas vezes. Como é que é comprar o sofrimento, né? Eu estou vendo países que estão importando, estão convidando pessoas para ir para outros países porque tem profissões que as pessoas não querem mais pagar o preço no país, né? Ninguém quer cuidar de enfermos, ninguém quer lavar prato, ninguém quer fazer nada dessas coisas, né? Então eles têm que importar a mão de obra de fora, porque não tem ninguém disposto a sofrer. As pessoas não querem mais sofrer. E, às vezes, essa é a principal motivação de nós buscarmos uma coisa escondida de Deus, um truquezinho, uma chave mágica para a minha vida funcionar de uma maneira melhor. A segunda coisa que é importante a gente considerar é que Deus é soberano. O mesmo Deus que diz não matarás entregou seu filho à morte. Você não tem como explicar isso. É a vontade dele. E aí existe uma outra coisa. Ele quer transformar, como ele transformou a morte de Jesus em salvação para todos nós, ele quer transformar aquilo que estão fazendo de mal na sua vida em bem. Só que você não pode afastar Deus da sua vida. Aí você vai perguntar para mim, mas eu não afasto Deus da minha vida, como é que eu faço isso? Será que alguém aqui nunca falou ou ouviu alguém falando uma coisa assim? Eu não posso crer num Deus que permitiu isso. Eu já ouvi várias vezes. E olha lá que muitas vezes eu tive que segurar minha língua para não falar uma coisa parecida. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, toda vez que eu afasto Deus da minha vida, eu estou indo contra a vontade dele. E aí fica muito difícil, por mais que eu ore, eu receber alguma mensagem dele, porque ele está longe de mim. Eu não o ouço mais. E eu quero concluir, porque eu preciso concluir, né? O Paulinho já está olhando para mim ali, fala, relógio. Não, brincadeira. A gente está falando, segundo Coríntios 3,18, fala que a gente é transformados. E aí eu quero dizer o seguinte, voltando só para o texto de Coríntios, ele roga
ele fala para você ser sacrifício vivo, mas ele fala também para você renovar sua mente. E o renovar sua mente é viver o que uma nova criatura pode viver. Tudo novo, né? Tudo que você acha que sabia, questione, porque vai ter coisas que você vai ter que deixar de lado. Olha que coisa interessante, né? Segundo Coríntios 3,18, ele fala assim, nós somos transformados, nós somos renovados de glória em glória. Esse é o processo que a gente tem que buscar, tem que seguir. E olha só que coisa interessante. Eu quero viver uma realidade de Deus na minha vida. Mas como é que eu vou viver uma realidade de Deus na minha vida se eu estiver longe dele? E antes de fazer uma conclusão disso, eu quero mencionar praticamente só algumas coisas que ajudam você a entender melhor a vontade de Deus, para dar um arremate final aqui depois. Fazer uma lista de prós e contras pode te ajudar muito, mas tem que ser uma lista sincera, tem que ser uma lista criteriosa. E mais do que isso, depois que você estabelece uma lista, não só coloca você mesmo em oração, mas busque conselho. E aqui vai uma coisa que eu vou dizer para vocês que é muito importante. Às vezes, para mim, seria muito mais fácil eu ficar em casa, mas eu me obrigo a estar na igreja, porque a igreja é cura para mim. Se eu tenho um irmão que me conhece, e tem alguns aqui que puxam minha orelha de vez em quando com toda a liberdade e com todo carinho também, respeito, né? Não vai ser mal educado, né? Não vai ser truculento. É cura para mim. Então, a pessoa que me conhece, ela vai poder falar se aquela lista tem todas as características necessárias para eu tomar uma boa decisão. Ela vai poder falar da sua experiência própria. Então, o que eu quero dizer é que é importante a igreja na vida das pessoas, mas tem que haver sabedoria, tem que haver caminho de sabedoria, tem que haver pessoas sábias. Eu vou falar uma coisa para você, é importante ouvir, mas não é importante ouvir qualquer coisa. Eu vou falar só o exemplo do filho de Salomão, que era o homem mais sábio da terra, não é isso? O filho dele, Roboão, não ouviu os conselhos dos conselheiros do pai e ouviu o conselho dos amigos dele. Tudo bem que estava na vontade de Deus, a palavra fala, mas sabe o que aconteceu? Né? Aquela história, se meu pai era muito duro, o meu dedo é a coxa dele e tal, e não sei o quê. E quando ele foi para cima do povo, o que acontece? Ele provocou a separação de Israel. Então, o conselho é importante, mas ele precisa ser sábio. E aqui eu vou usar uma receita mais cabocla aqui, né? Que é o seguinte. Às vezes você está comendo um mingau, né? E aí você encontra um caroço. Você não joga fora o mingau, né? Você põe o caroço de lado e come o mingau. Né? Às vezes a gente tem que ouvir e fazer esse tipo de exercício, né? Agora, eu vou falar um ponto muito importante aqui. Se a gente analisar aquela questão prática de comer o que é sacrificado aos ídolos e tal, os animais sacrificados aos ídolos, normalmente eram animais até de melhor qualidade, né? O que a Bíblia fala? Até para a gente exercitar um pouco a interpretação. Ela fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas sabe qual é a dica ouro aqui que eu vou dar para vocês? A dica ouro é: como é que seu irmão vai receber isso? Se preocupe com o seu irmão para não escandalizar o seu irmão. Sabe, eu vou dar um testemunho bem rápido aqui. Eu estava trabalhando na primeira e maior agência de incentivo do Brasil e achava que o meu caminho profissional era esse, que eu ia fazer carreira por aí, que eu ia ganhar prêmios. Inclusive cheguei a ganhar alguns, mas soube só depois, né? O pessoal não falou se eu ganhei. E sabe o que aconteceu? Teve um momento que eu tive que sair, um convite para sair dessa empresa. É uma empresa onde eu estava dormindo em casa umas 3 noites por semana, porque o resto eu passava trabalhando lá. E aí eu fiz uma lista de prós e contras. E Deus
né, quero entender Deus, parece que tudo resolveu naquela tarde. Eu fiz a lista até a hora do almoço e ele na tarde fez tudo que eu coloquei. Eu falei, opa, então é para sair, né? Aí eu saí, o Collor entrou, eu fiquei sem dinheiro nem para nada. Todo mundo, né, ficou sem dinheiro para nada. E olha só que coisa interessante. Todos os projetos que já estavam aprovados, foi tudo cancelado, né? Não tinha nenhuma empresa tinha dinheiro, né? E aí eu vou dizer, por muito tempo eu achei que aquilo só serviu para mim como experiência do que não fazer, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a Teresa faleceu, não houve uma ruptura muito grande com o Douglinhas, por exemplo, com a Raquel, porque eu estava lá. Era eu que levava, era eu que buscava, era eu que fazia. Então, eu entendi que o meu propósito não era ser bem-sucedido na empresa. O meu propósito era cuidar bem da minha família. E isso eu tenho zelado e tentado fazer da melhor forma possível. Às vezes dou uma escorregada, como todo mundo dá, não é verdade? Mas deixa isso para lá. Olha que coisa interessante, né? Eu quero somar aquilo que o pastor falou domingo passado. A palavra de Deus tem que ser algo prazeroso para você. E eu vou usar o que Harold Walker fala, e é uma coisa muito interessante, que ele fala assim, se você tem dificuldade hoje de ler a Bíblia, é porque você ainda não leu o suficiente. Ele fala que ler, e principalmente a Bíblia, é como subir um morro. Você vai subindo um morro com certo esforço, tal, não sei o quê, mas vai chegar uma hora que você vai chegar no fim do morro e aí é ladeira abaixo. Aí você não vai querer parar mais. Então, meu conselho, minha sugestão, é que se você ainda está tendo dificuldade de ler a Bíblia, o pastor está começando um plano de leitura bíblica esse ano. Dá tempo ainda de você entrar. Vamos estar juntos. Se você quiser, e eu já falei isso com o pastor, eu não vou poder falar extensivamente sobre isso, mas eu me coloco à disposição de fazer grupos todo, de fazer isso virtualmente, de fazer isso presencialmente, para a gente estudar a palavra e orar um pelos outros. É só me procurar que eu estou disponível para isso. Olha que coisa interessante. Se eu tenho tudo isso, e eu vou entendendo que Deus não só me instrui, mas Ele vai deixando marcos no caminho para que eu não me perca. E se eu me perder, eu poder voltar lá num desses marcos e resolver. O que então Ele está querendo dizer quando Ele fala renovar a nossa mente? Ele não está querendo falar para você fazer alguma coisinha boa. Faz uma boa ação aí que está tudo certo. Não. Tudo agora é novo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você se entende como um sacrifício vivo, não é mais você quem vive, mas Cristo quem vive em você. Quando você se entende como um sacrifício vivo, então a sua vontade tem que ser a vontade do Pai. Eu vou dizer que esta é a minha definição de sucesso. É quando o meu querer se junta com o querer de Deus. Ele vai estar nessas questões. Olha que coisa interessante. Eu quero, e mais do que aceitar isso como uma boa palavra, achar interessante, você acha isso precioso. Precioso demais para você largar a sua vida, o controle da sua vida e buscar o controle da vida de Deus. Quanto mais você buscar o controle da vida de Deus, menos dúvida você vai ter nas decisões que você vai ter que tomar. Agora, olha que coisa mais interessante ainda. Mais do que aceitar, mais do que estudar essa palavra, mais do que aplicar essa palavra, eu gostaria que ela se tornasse em mim a minha nova natureza. O que eu quero dizer com isso? E eu quero que ela seja tão fortemente impactado pelo Espírito Santo, que eu tenha aqueles frutos que estão em Gálatas, tão fortemente em mim, que cada pessoa que chegar perto de mim, que me tocar, vai sair o quê? O fruto do Espírito. Não mais a violência, a truculência, a minha racionalidade. Vai sair
a natureza agora de Cristo. É um desejo audacioso, eu concordo, mas é possível, porque ele disse que podemos agradar a Deus com nossa vida. Ele falou que agradamos a Deus. Mesmo não sendo perfeitos, nós podemos agradar a Deus. E é isso que eu busco para vocês, né? Uma última consideração, talvez, né? Romanos 8, 28, mas principalmente o 29. Deus não está preocupado se você vai fazer a PUC, a USP, ou se nem faculdade nenhuma você vai fazer. Deus está preocupado em tornar você, cada um de nós, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Está lá em Romanos 8, 29. Então, eu gostaria que hoje a gente saísse daqui com um desafio. Se isso é precioso para você, se é precioso eu ter uma nova natureza, onde a vontade de Deus não é um mistério mais para mim, onde a vontade de Deus é a minha vontade também, ela me alegra, porque ela também é minha. Eu não estou fazendo nada forçado, porque agora entendi que isso é o melhor a fazer. Eu te convido a fazer uma última oração comigo e a refletir nessa semana. Eu vou tentar colocar algum material para a gente mastigar mais isso, mas mais do que isso, mais do que mastigar, a única coisa que Deus está pedindo hoje é que você abra o seu coração, a sua mente, para que ela seja renovada. E não é Deus que renova a sua mente, é você. Ele já te fez nova criatura. Você agora precisa renovar a sua mente para experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, eu sei que eu falei muito e muito rápido, mas aquilo que foi insuficiente da minha mensagem, o Senhor complete agora no coração de cada irmão que está ouvindo aqui ou pela internet. Que o Senhor complete a tua palavra para que ela seja preciosa para quem a ouve agora e que ele esteja buscando esse desafio de se tornar uma única vontade contigo. E que assim todas as decisões que ele tomar vão estar debaixo da tua vontade. Que seja assim, Pai. Que o Senhor nos abençoe com a tua misericórdia renovada e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.